E aí galera, aqui quem fala é o Batman e hoje eu vou fazer o resumão do anime Zetsuen no Tempest. Nesse anime, o mago mais poderoso conhecido pela humanidade está preso em uma ilha. E esse anime começa mostrando a feiticeira mais forte de um certo clã sendo abandonada em uma ilha deserta dentro de um barril. E nesse anime, para um feiticeiro usar os seus poderes, ele precisa ter certas oferendas. Por isso, nessa ilha, ela não vai conseguir usar os seus poderes. Nisso, a cena corta para o nosso personagem principal. E ele é basicamente um cara bonito e tem namorada. No entanto, ele tem estado um pouco triste atualmente. Nesse dia, ao sair da sala de aula, o seu professor perguntou se ele viu um tal de Fua Mahiro, que no caso é o melhor amigo dele. Em resposta, o Yoshino disse que o Mahiro deve estar morto ou algo do tipo. E seguindo seu caminho, o nosso protagonista se depara com 5 caras querendo brigar com ele. O Yoshino foi lutar com os caras, no entanto ele tomou uma surra, pois sem o Mahiro do seu lado, ele não consegue tancar 5 caras ao mesmo tempo. Após apanhar, o nosso protagonista foi até o túmulo da irmã do Mahiro. E basicamente desde a morte da Fua Aika, o Mahiro desapareceu. Tudo isso porque o assassino da sua irmã não foi encontrado pela polícia. E isso o deixou mais bolado ainda. Do nada, uma mulher aparece apontando uma arma para o Yoshino para obrigá-lo a dar informações sobre o Mahiro. Obviamente, o Yoshino não sabia de nada sobre o seu amigo, até porque o cara estava desaparecido há dias. Mas a mulher de algum jeito queria fazer o Yoshino falar algo que nem mesmo ele sabe. Do nada, o clima muda e começa a nevar. E nesse mesmo instante, várias borboletas que normalmente não deveriam aparecer com esse tipo de clima aparecem. Nesse momento, o Yoshino usa o seu guarda-chuva para arrancar a pistola da mão da mulher. Mas, para a tristeza dele, a mulher estava com uma escopeta escondida no meio do seu rabo, quero dizer, em algum lugar aí dela. E então, quando tudo parecia perdido para o Yoshino, o seu melhor amigo, o tal do Fua Mahiro, apareceu dando um chute mágico nessa mulher de 28 anos de idade. Mesmo recebendo essa bica na cara, ela se manteve ativa no combate. Porém, o Mahiro de alguma maneira está usando magia. Por isso, ela não conseguiu causar danos nele, mesmo atirando com uma 12 a queima-roupa. Após ver a mulher sendo derrotada, o Yoshino vê um idoso caindo e tenta ajudá-lo. No entanto, de acordo com o Mahiro, uma doença que transforma as pessoas em ferro chegou a essa cidade. Por isso, todos irão se tornar estátuas de ferro. E de acordo com o Mahiro, o nosso protagonista só não vai virar um pedaço de metal aí, pois o Yoshino entrou em contato com a magia do Mahiro. Para piorar tudo, de acordo com o Mahiro, existem algumas pessoas que estão tentando trazer algo que não deveria existir nesse mundo. E se eles continuarem fazendo isso, em breve o mundo inteiro irá se afundar em caos. E para resolver esse BO, a única coisa que eles podem fazer é resgatar a feiticeira que está presa em uma ilha deserta. Pois além de acabar com esse problema, ela também prometeu para o Mahiro que irá encontrar a pessoa que matou a irmã dele. E o único método de comunicação que eles têm é através de um boneco de madeira que a feiticeira colocou dentro de uma garrafa de vidro e rezou para alguém ler a carta dela. Na carta, ela dizia para a pessoa colocar um prego no boneco se ela quisesse aí que os seus desejos fossem realizados. E nesse quesito aí, a própria feiticeira sabe que mesmo sem o seu poder, ela ainda é dotada de uma grande sorte. E como alguma coisa ruim está sendo invocada, uma fruta gigante com corrente sai debaixo do mar, logo na frente dos nossos personagens principais. E no episódio seguinte, como tudo já indicava, vemos que o Yoshino tinha um relacionamento secreto com a irmã do Mahiro. E esse relacionamento só era secreto, pois o Mahiro sempre dizia que não queria permitir que a sua irmã namorasse alguém. E fora do flashback, vemos o Mahiro falando que aquelas frutas gigantes estão aparecendo ao redor do mundo inteiro. E quando todas elas se unirem, basicamente será o fim do mundo inteiro. No entanto, ao invés de ir logo salvar a feiticeira mais forte, o Mahiro quer descobrir logo quem matou a sua irmã. Então, ele retorna para sua casa levando o Yoshino. E lá dentro, o Mahiro explica que ele pode usar magia graças à permissão da feiticeira chamada Hakaze. Além da permissão, eles só precisam de alguns talismãs que a própria Hakaze espalhou pelo mundo. E ela fez isso já ciente de que algum dia ela poderia ser traída. E após ativar uma magia que irá encontrar a pessoa que matou a sua irmã, o Mahiro dá alguns amuletos mágicos e algumas dicas para o Yoshino sobreviver, para no fim o mandar embora dizendo que quando o mundo estiver a salvo, ele deseja conhecer a namorada aí do seu melhor amigo. Nisso, o Yoshino mete o pé e na rua, ele acaba encontrando a sua carteira. Tinha sido roubada pelos caras que o agrediram no primeiro episódio. Nesse momento, aquela louca que está atrás do Mahiro tenta novamente obter informações do Yoshino, só que dessa vez, o nosso protagonista usa os amuletos que o seu amigo deu para se defender e fugir. E do outro lado da tela, vemos que o Mahiro e a feiticeira não conseguiram descobrir quem é o assassino, pois de alguma maneira, a irmã do Mahiro de alguma forma estava ligada à magia. E enquanto conversava com a Hakaze sobre isso, o Mahiro do nada foi atacado por um homem poderoso. E mesmo que a Hakaze tenha o mandado fugir, pois esse usuário de lança é bastante forte, o Mahiro ignorou o que ela disse e foi para cima do maluco. Enquanto isso acontecia, a mulher de 28 anos de idade estava seguindo o Yoshino e até mesmo usou um gás de fumaça para fazê-lo parar de se esconder. Ela fez tudo isso para no fim só não morrer, pois o Yoshino ficou com pena de matá-la. Sem desejo nenhum de fazer mal para essa mulher, o Yoshino sugere que ela faça uma aliança com ele. E basicamente, ele vai dar as informações que ela tanto quer e em troca, ele deseja uma certa ajudinha com o caso do assassinato da Aika, pois ele amava aquela garota mais que tudo na sua vida. Após ele falar isso, vemos que o Mahiro pretende derrotar o maluco da lança na base da raiva. E pelo jeito que ele está boladão por não ter encontrado o assassino da sua irmã, é bem provável que talvez ele consiga. Já no início do episódio seguinte, vemos que o mago inimigo é realmente forte, por isso o Mahiro acabou recuando. Nesse momento, Yoshino aparece para ajudá-lo. Então, quando o inimigo aparece, os dois obviamente tentam correr.
fugir. No entanto, o cara não vai parar de segui-los enquanto ele não os derrotar ou for derrotado. Por isso, o Mahiro pede para Hakaze ensinar o Yoshino a usar melhor a magia. Tudo isso enquanto ele segura o inimigo. Daí, enquanto o Mahiro lutava loucamente contra o cara da lança, a Hakaze foi dando uma surra de informações para o Yoshino. E basicamente, a maior diferença entre eles e o maluco da lança é que o cara basicamente pode usar qualquer tipo de coisa criada pela humanidade como energia. Já o Mahiro e o Yoshino só podem usar magia através dos talismãs. Não só isso, mas o inimigo que eles estão enfrentando é um dos melhores guerreiros do clã dela. Então, durante essa conversa com a Hakaze, o Yoshino obviamente foi indo atrás do seu amigo. Já o Mahiro estava ficando quase sem talismãs depois de tanto lutar contra o cara da lança. Então, enquanto se escondia, ele se lembra da sua irmã dizendo que ele não pode morrer tão cedo. Por isso, ele pegou a pistola de um policial e saiu novamente para lutar. Nisso, o Mahiro viu que alguns helicópteros militares estavam destruindo a entrada da cidade, pois agora que todos os cidadãos se transformaram em estátuas de metal, isolar a cidade parece o certo a se fazer. Já o Mahiro, usando aquela pistola mais um vazamento de gasolina de um carro, tentou explodir aí o seu inimigo. No entanto, isso obviamente não foi capaz de deter o cara. Daí, no momento em que o Mahiro iria se dar muito mal, o Yoshino apareceu para ajudá-lo. E o nosso protagonista só encontrou seu amigo, pois ele achou o celular do cara caído no chão cheio de sangue. E usando uma magia de cura nesse sangue, ele foi capaz de encontrá-lo. Agora, para fugir desse cara, o Yoshino teve a incrível ideia de sair do túnel no exato momento em que ele estava prestes a ser explodido pelos caras de helicóptero. Dessa maneira, o inimigo ficou dentro do túnel e eles do lado de fora. E de acordo com os inimigos, as coisas nesse mundo sempre tendem a dar certo para a Hakaze, pois ela é abençoada pela árvore da origem. A árvore essa que eles basicamente deveriam proteger. No entanto, eles estão trabalhando para invocar uma árvore rival a essa, a tal da árvore do Zetsuen. Ainda nesse mesmo episódio, o Mahiro diz para o Yoshino que o responsável por matar a sua irmã foi algum mago do clã Kusaribe, que no caso é o clã que traiu a Hakaze a isolando numa ilha. E depois de fugirem do cara da lança, os nossos personagens principais viajam de ônibus até um lugar onde a Hakaze escondeu mais talismãs. E após pegar as paradas, mais uma daquelas frutas gigantes com um olho gigante no centro começa a ser invocada. Nisso, aquelas borboletas também aparecem, e por isso o Yoshino tenta salvar algumas crianças que estavam brincando por ali. No entanto, ele não consegue fazer nada e as crianças acabam se transformando em estátuas de metal. Depois disso, o Mahiro e o Yoshino acabaram invadindo uma casa para se abrigar. E enquanto eles estavam descansando, o Yoshino foi contando para a Hakaze como ele e o Mahiro se conheceram. Basicamente, o Mahiro, quando era pequeno, era um garoto que ninguém gostava, pois o menor simplesmente fazia tudo que ele queria. Certo dia, o Mahiro foi atropelado por uma moto e o Yoshino foi obrigado a ir ver o Mahiro, pois ele era o monitor da classe nesse dia. No hospital, o Mahiro meio que forçou o Yoshino a ajudá-lo a provar para os seus pais que o piloto da moto tentou o matar de propósito. E ele afirma isso, pois antes de ser atropelado, o Mahiro basicamente viu que o cara podia muito bem ter desviado. Na época, o Yoshino realmente não queria fazer isso, mas como ele foi obrigado, ele rapidamente achou as provas, comprovando que um antigo motorista do pai do Mahiro havia combinado aí de atropelar o Mahiro como uma espécie de vingança contra o pai do menor. E após ajudar o Mahiro a resolver os seus problemas, o Yoshino obviamente se vingou dele, contando a todos da escola que o Mahiro foi atropelado, pois ele estava tentando salvar um cachorrinho. Para alguns isso seria algo bom, mas para o Mahiro isso foi algo horrível, pois depois desse dia ele passou a ser bajulado por todos. E foi exatamente depois disso que o Mahiro descobriu o quão perverso o Yoshino pode ser. Desde esses acontecimentos, os professores fizeram o Yoshino sempre ficar perto do Mahiro. Tudo isso numa tentativa de evitar que o Mahiro fizesse coisas erradas. Ao fim desse flashback, vemos que o Mahiro não é uma pessoa tão ruim como ele aparenta. Afinal de contas, o cara acordou cedinho só para dar uma verificada na estátua das duas crianças. E no início do episódio seguinte, os nossos personagens principais seguem o caminho indicado pela Hakaze. E durante o trajeto, a feiticeira mais forte explica que ela só foi mantida viva, pois aqueles que aprenderam estão mexendo com algo que nem mesmo eles sabem se vão poder controlar. Então, eles a mantiveram viva para resolver as coisas caso tudo dê errado. E de acordo com a Hakaze, existem duas árvores. Uma a protege e tenta manter o mundo numa vibe positiva. Já a outra almeja apenas a destruição das leis e dos princípios naturais. E há não sei quantos anos atrás, a árvore do mal, chamada Zetsuen, perdeu para a árvore da origem. Na época, a árvore da origem também foi ferida. Por isso, ela está adormecida tentando se recuperar. E o certo seria o clã Kusaribe usar o poder da árvore da origem para encontrar os pedaços da Zetsuen e a selar, até o dia em que a árvore da origem retorne à vida. No entanto, por algum motivo, os caras estão reunindo os pedaços da Zetsuen para trazê-la à vida. E após essa surra de história, vemos que o próximo local com talismãs da Hakaze é um aquário. E após os nossos personagens principais pegarem o que eles queriam, alguns membros do clã Kusaribe aparecem. Nesse momento, o Mahiro tenta lutar, mas ele já começa falhando. Por isso, o Yoshino destruiu algumas ossadas gigantes para conseguir fugir desses caras. E enquanto eles fugiam dos caras, esse lugar aí que é um aquário gigante foi ficando bem destruído. E durante uma conversa com a Hakaze, a garota insistia em falar que tudo isso era o destino e que no fim tudo daria certo. No entanto, para o Yoshino isso não parecia muito certo, pois se tudo acontecer como o destino deseja, basicamente a namorada dele e irmã do Mahiro morreu simplesmente para os dois salvarem o mundo. E bom, para fugir dos caras persistentes, o Mahiro cria uma armadilha usando a água do aquário e um cabo de eletricidade bem grosso. Então, para não serem tostados, os caras acabaram recuando. Depois disso, os nossos personagens principais foram para o próximo local indicado pela Hakaze.
Ahakaze. Basicamente, o talismã mais poderoso dela foi deixado com um antigo conhecido dela. E conhecendo essa pessoa, ela sabe muito bem que ele ainda deve morar na mesma casa. Então, chegando no lugar, o barreiro diz a senha secreta para o garoto chamado Junichiro acreditar neles. E eu sinceramente recomendo que vocês assistam o anime e vejam essa senha por conta própria, pois ela facilmente faria o YouTube desmonetizar esse vídeo. E após dar o último talismã aos nossos personagens principais, o Junichiro pergunta se o Yoshino e o Mahiro desejam rezar em nome da Ahakaze, pois ela morreu já faz tempo. Ao ouvir isso, a Ahakaze fala que o seu antigo amigo está brincando. No entanto, ela já morreu mesmo e o Junichiro até mesmo já viu o corpo dela. E além do Junichiro falar isso, o cara que traiu a Ahakaze vai lá e dá uma olhadinha na alçada dela para confirmar mais uma vez que a garota realmente está morta. E sim, pelo visto, a Ahakaze realmente foi dada como morta. E o melhor amigo dela, o Junichiro, confirmou com seus próprios olhos que aquela era a alçada dela. Até porque, de acordo com ele, a cabeça parecia ter o mesmo formato bizarro que ela tinha. Na época, durante uma conversa com um homem chamado Samon, o Junichiro descobriu que o cara fez isso com a Ahakaze, acreditando que a árvore da origem estaria ao lado dela e que por isso ela sobreviveria. No entanto, tudo deu no que deu. Por isso, todos do clã Kusaribi decidiram despertar a árvore dos Zetsuen. No fim, mesmo que todos digam que a Ahakaze está morta, os nossos personagens principais pegaram a maleta com a oferenda poderosa dela e partiram para o próximo objetivo deles. Dentro de um ônibus e durante uma conversa com a Ahakaze, ela diz não acreditar que está morta. No entanto, ela não tem motivos para acreditar que o Junichiro iria mentir ou se unir ao tal do Samon. Do nada, as borboletas começam a surgir e mais um pedaço do fruto da Zetsuen sobe aos céus. Nesse momento, as pessoas que estavam dentro do ônibus só se transformaram em estátuas, pois os nossos personagens principais estavam por perto. Então, a mando do Mahiro, o motorista meteu o pé no acelerador para fora desta cidade. Enquanto isso, o Junichiro estava sendo ameaçado de morte pelo feiticeiro da lança. No entanto, por incrível que pareça, esse cara loiro é forte o bastante para derrotar o maluco da lança rapidamente. Já os nossos personagens principais acabaram ficando a pé, pois o ônibus começou a ter um vazamento de óleo. E em frente a uma fogueira, eles verificam um talismã que o Junichiro guardava. O item era basicamente uma arma de fogo, e de acordo com a Ahakaze, quando a magia do clã Kusaribi oferece uma arma letal à árvore da origem, acaba sendo muito mais fácil a árvore emprestar uma grande quantidade de poder ao mago, feiticeiro, sei lá. Nessa noite, do nada, os nossos personagens principais são atacados por militares, e tudo isso não passava de algo que o próprio Yoshino havia planejado com a gótica de 28 anos. Basicamente, ele iria dar informações valiosas a ela, e em troca, ela daria as informações que ele solicitou. E uma das coisas que a investigadora gótica chamada Evangeline pensou que o Yoshino não sabia era que o Mahiro não era um irmão de sangue da falecida Aika-chan. Porém, o Yoshino sabia disso, e provavelmente por esse motivo, o Mahiro não queria que a Aika namorasse com alguém. E durante essa conversa, o Yoshino diz que o Mahiro irá vir atrás dele, e a Evangeline não bota muita fé nisso. Então, enquanto o Yoshino estava combinando toda a missão a ser feita com o chefe desses militares que estão querendo entrar em guerra contra o clã Kusaribi, e até mesmo consegue alguns itens importantes dele, o Mahiro realmente aparece desmanhando cada um dos militares. No fim, para evitar que os militares sofressem mais dano, o Yoshino pulou para fora do carro blindado dos caras e voltou para a companhia do Mahiro. E o que mais o Yoshino estava estranhando nisso tudo era que o Mahiro não estava com o olhar de quem realmente queria salvá-lo. E isso fez o Yoshino ficar se perguntando se o Mahiro realmente não suspeita dele. Afinal de contas, o Yoshino namorava a Aika e, pelo visto, o Mahiro no fundo gostava dela. No entanto, até agora não sabemos que tipo de relacionamento aí o Mahiro e a Aika tinham. E então, no episódio 7, confirmamos que o Mahiro realmente sentia algo pela Aika. No entanto, ele mesmo não entendia o porquê disso. Por isso, na época, ele apenas pediu para ela não se envolver com ninguém. Porém, ele pediu isso tarde demais, pois a Aika já estava namorando com o Yoshino escondida dele. Na época, a Aika estava até mesmo planejando um lugar onde ela e o Yoshino poderiam dar o primeiro beijo deles. E nessa mesma tarde ensolarada, o Mahiro convidou o Yoshino para sair com duas garotas e tal. No entanto, os dois se focaram tanto em disputarem um jogo de dardos que as garotas acabaram perdendo o interesse neles. Nesse mesmo dia, ainda de noite, o Mahiro contou para a Aika que ele tentou arrumar uma namorada para o Yoshino. E isso obviamente fez a Aika esculhambar o Yoshino. Por conta disso, o Mahiro acreditava que a sua irmã de consideração odiava o Yoshino, sendo que na verdade a garota era quem mais amava ele. Além de tudo que a Aika disse, ela também afirmou que o tipo de mulher que seria boa para o Yoshino seria alguém como o Mahiro, basicamente uma pessoa cheia de atitude para tomar atitudes por ele. No fim do dia, o Yoshino recebeu uma mensagem da Aika perguntando como foi se encontrar com algumas patricinhas da faculdade, obviamente com ciúme. E de volta aos tempos atuais, os nossos personagens principais estão dormindo em um busão abandonado. Nisso, o nosso protagonista ficou refletindo que se o Mahiro e a Aika estivessem em posições diferentes, talvez os dois realmente tivessem ficado juntos. E pensar nisso meio que assusta o Yoshino. E seguindo com os flashbacks, a história retorna para uma época em que os nossos personagens principais estavam em uma casa de veraneio. E durante a noite, enquanto o Yoshino fazia um churrasco para todos, a Aika mandou uma mensagem dizendo para o nosso protagonista a encontrar mais tarde no quintal. Então, no momento em que o Yoshino e a Aika iriam se beijar durante esse céu estrelado, o Mahiro apareceu para estragar o clima. Então, no dia seguinte, logo pela manhã, a Aika chamou o Yoshino logo cedo. E então, depois dos dois se afastarem bastante do Mahiro, a Aika jogou o Yoshino no chão e já foi beijá-lo. No entanto, ela parou no momento exato. Nisso, o nosso protagonista acorda e já dá de cara com o Mahiro dizendo estar animado com
esse talismã que eles pegaram. E no início desse dia, vemos que o exército descobriu a localização dos magos do clã Kusaribe graças à ajuda do Yoshino, e agora os militares estão indo em peso enfrentar esse clã. No entanto, de acordo com a Hakaze, eles mal devem conseguir ultrapassar a barreira do clã dela. Mesmo assim, bastou um único ataque dos militares para o clã Kusaribe mostrar ao mundo inteiro a árvore do Zetsuen. E enquanto todos viam isso, os nossos personagens principais, a mando da Hakaze, estavam adentrando a barreira do clã Kusaribe. E depois de andarem um pouco por dentro dessa barreira, eles dão de cara com o tal do Samon. Nesse momento, a Hakaze diz ao Samon que o garoto na frente dele tem uma arma com uma enorme quantidade de poder dela. E se o Mahiro a disparar, o clã Kusaribe vai perder todo o controle que eles têm sobre a árvore do Zetsuen. Em resposta, o Samon disse que toda a destruição atual, como as pessoas se transformando em metal, foi causada pela árvore da origem. Tudo isso numa tentativa de amaldiçoar as pessoas por permitirem que a árvore do Zetsuen revivesse. Além disso, de acordo com Samon, a árvore do Zetsuen é a única esperança deles impedirem a árvore da origem de renascer e acabar com o mundo. E do outro lado da tela, vemos o Junichiro explicando para nós, meros telespectadores, que o mundo atual em que eles vivem foi criado quando a árvore da origem estava dormindo. Por isso, quando ela despertar, o mundo será recriado para assumir a sua forma correta e completa. E obviamente, para isso acontecer, o mundo que todos nós conhecemos deve ser destruído primeiro. E isso tudo apenas se confirma quando Samon diz que a árvore da origem pede artefatos da civilização atual para que os feiticeiros possam usar o seu poder. Logo, para recriar o mundo, a árvore da origem irá consumir todas as civilizações deste mundo. E foi exatamente por esse motivo que o clã Kusaribe se reuniu para reviver a árvore do Zetsuen. Tudo isso antes do despertar da árvore da origem. O objetivo deles é tentar causar danos à árvore da origem para assim manter o mundo como ele está, sem nenhuma das duas árvores. E ao contrário do que o Samon e todo o clã Kusaribe acredita, a Hakaze tem fé de que a árvore da origem só irá corrigir alguns bugs desse mundo. Após contar toda a verdade para os nossos personagens principais, o Samon deixou a decisão do futuro do mundo na mão dos dois. No entanto, para o Mahiro, o futuro do mundo não importa, pois a única coisa que ele quer saber é quem matou a Aika. E apontando a sua arma para o Samon, ele pede para que o homem que está na sua frente traga a Hakaze de volta. Nesse momento, o Yoshino obviamente fica com medo do que pode acontecer caso a Hakaze seja trazida de volta. Porém, as palavras dele não alcançam o Mahiro, pois o cara só quer saber de vingança. Em resposta a isso tudo, o Samon diz que a Hakaze já está morta e até mesmo mostra a ossada dela como prova. E para confirmar que ela realmente está morta, o Samon pergunta para a Hakaze em que ano ela está. Nisso, ela acaba dando uma data completamente errada. E a explicação do Samon para isso tudo é que o mundo da princesa está no passado e os nossos personagens principais estão no futuro. E essa comunicação entre ela e todos desse mundo só está sendo possível por conta da magia. Enquanto isso, o exército estava forçando tanto a barreira do clã Kusaribe que o maluco da lança foi obrigado a ir lá dar um pau nele. Já os nossos personagens principais, bom, eles chegaram à conclusão de que o boneco de comunicação que era para estar com a Hakaze se destruiu com o tempo. Por isso, o boneco do futuro está se comunicando com o boneco do passado. E o Samon ainda complementou tudo, dizendo que durante esses 2 anos que a Hakaze morreu, o clã Kusaribe treinou e se fortaleceu para conseguir controlar a árvore do Zetsuen. E ao mesmo tempo que a Hakaze do passado estava lá toda triste por já ter morrido, o maluco da lança estava avançando para cima dos tanques. Tudo isso com o objetivo de usá-los como oferenda e manter a sua magia forte. Desse jeito, ele vai conseguir causar dano aos inimigos sem nunca perder a sua capacidade defensiva. E do outro lado da tela, o Mahiro simplesmente desistiu da Hakaze. No entanto, ele ainda não pretende desistir de descobrir quem assassinou a sua irmã. Então, ao fazer esse pedido para o Samon e explicar que a Hakaze já disse que o assassino da Aika foi alguém do clã Kusaribe, o Samon concordou em entregar o assassino ao Mahiro, pois o clã deles é totalmente contra usar magia contra uma pessoa normal. E vendo todo esse acordo sendo firmado, o Yoshino foi perguntar para a Hakaze se ela vai desistir e deixar tudo acontecer assim mesmo. Ela diz que não pode fazer mais nada. No entanto, por algum motivo, o Mahiro começa a agir para tentar retirar o talismã do Mahiro. E ver isso faz o Samon ficar ainda mais preocupado com o futuro. Afinal de contas, tem toda essa crença aí de que a árvore da origem manipula todo o destino. Então, por conta disso, ele tenta ajudar o Mahiro a não ter o talismã roubado. Mas isso só faz o Mahiro se irritar e mandar o cara não atacar o seu amigo. No fim dessa treta toda, o Yoshino diz ter uma ideia aí para fazer o Mahiro voltar a trabalhar ao lado da Hakaze e ainda ter o seu desejo realizado. E para fazer o Mahiro seguir o que ele deseja, o Yoshino prometeu contar ao seu melhor amigo quem era o namorado da Aika. Ao ouvir isso, o Mahiro começa a tremer e até mesmo pergunta se o Yoshino sabe realmente quem é o namorado da Aika. O Yoshino diz que sim. No entanto, para ele revelar quem essa pessoa é, ele precisa que o Mahiro o ajude a tornar a Hakaze real. E obviamente, ouvir essas coisas faz a Hakaze ficar se perguntando o que aconteceu com a lógica desse mundo. Afinal de contas, o futuro do mundo está mudando várias vezes por conta de uma única pessoa chamada Aika. Então, enquanto o Yoshino explicava para o Mahiro que existe sim um jeito de fazer as ideias da Hakaze darem certo, pois se isso não fosse verdade, o Samon nunca teria enviado várias pessoas para tentar impedi-los. Vemos que do outro lado da tela, a Evangeline, usando os talismãs que o Yoshino deu a ela, começou a lutar contra o cara da lança. Tudo isso numa tentativa de segurá-lo aí até que mais reforços chegassem. E de volta para o outro lado da tela, vemos o Yoshino lançando alguns argumentos bastante assertivos. No entanto, ele ainda não contou como seu plano de trazer a Hakaze para esse mundo irá funcionar. Então, após ser pressionado pelo Samon, que parecia bastante confiante, o Yoshino começou a dizer que todos eles estão
sendo enganados para acreditar que realmente existe uma diferença de 2 anos no tempo. E a explicação do Yoshino para tudo isso é basicamente que a Hakaze foi colocada para dormir durante essa viagem para essa ilha. E numa tentativa de manipular a Hakaze e já prevendo o plano dela de entrar em contato com pessoas de fora da ilha, o Samon a colocou para dormir por 2 anos. Depois ele a colocou no barril e a jogou na ilha. Já o esqueleto perfeito da Hakaze, obviamente ele foi perfeitamente moldado usando o corpo dela, enquanto ela dormia por 2 anos seguidos. Então, para descobrir se isso é realmente verdade, basta o Mahiro atirar na árvore do Zetsuin, pois se a Hakaze realmente estiver viva, o Samon vai ser obrigado a trazê-la de volta para que ela possa impedir que a árvore do Zetsuin fique fora de controle. E mesmo que o Samon falasse que o Yoshino estava errado, ele não tinha prova para confirmar que tudo que o nosso protagonista disse era uma mentira. E dando uma pausa nessa surra de informações, voltamos para Evangeline e vemos que ela conseguiu tempo para o reforço aéreo chegar. E por conta disso, todos os membros do clã Kusaribe começaram a acelerar ainda mais o renascimento da árvore do Zetsuin. E voltando aos nossos personagens principais, bom, agora que ambos deram suas teorias, tanto o Samon quanto o Yoshino começaram a discutir para provar quem está certo. Então, numa tentativa desesperada de provar a verdade, o Samon disse que o barril na frente deles é o mesmo que eles deixaram a Hakaze. Então, se esse barril tiver as mesmas marcas que o dela tem, tudo que ele disse sobre a Hakaze já ter morrido e eles estarem conversando com uma Hakaze do passado é verdade. E para provar ainda mais a sua verdade, o Samon pede para a Hakaze talhar alguma coisa no barril. E quando ela faz isso, um entalhe realmente aparece no barril que eles estão vendo. E agora, com a teoria genial do Yoshino sendo destruída na sua frente, a Hakaze agora não pretende desistir, pois ela tem certeza de que o Samon está escondendo algo. Pois se a voz dela realmente está atravessando o tempo, é bastante provável que eles também consigam fazer o corpo dela atravessar o tempo junto. E no fim, o próprio Mahiro percebeu que o objetivo do Yoshino criando todas essas teorias era fazer o Samon perder a confiança e também para mudar ele, o Mahiro, de lado. Desse jeito, o Yoshino conseguiria fazer o destino brilhar novamente para o lado da Hakaze. E agora, o nosso protagonista e a Hakaze têm que dar um jeito de atravessar o tempo antes que o Samon encontre o verdadeiro culpado por ter assassinado a Ai. Do outro lado da tela, vemos o Junichiro falando que vai derrotar o cara da lança, pois ele deseja proteger a moça com grandes balões infláveis que está bravamente lutando. E sabendo que não tem como derrotar esse garoto, o homem da lança tenta recuar, mas ele acaba sendo rapidamente solado pelo Junichiro. E mesmo que o exército de humanos agora pareça ter vantagem, um fruto da árvore do Zetsuin acabou vindo em direção à árvore principal. Por isso, todos os humanos que não tiveram contato com magia acabaram se transformando em metal. E do lado dos nossos personagens principais, bom, eles conseguiram teorizar uma forma de trazer a Hakaze para o futuro, trocando a ossada dela pelo corpo principal. No entanto, para fazer isso, ela mesma precisa de uma grande oferenda lá na ilha. E nesse momento, o Samon abre a boca e diz que eles estão corretos. E ele também diz que deixou uma grande oferenda na ilha caso isso viesse a acontecer. No entanto, numa tentativa de convencer o Mahiro, ele tenta dizer que a irmã dele provavelmente morreu por conta do destino criado pela árvore da origem. Por isso, o Mahiro na verdade deveria se vingar da própria árvore da origem. E bom, o que esse cara disse é uma grande verdade, e todos concordam com ele. Afinal de contas, se a irmã do Mahiro não tivesse morrido, eles nem mesmo estariam passando por essa situação. Então, enquanto o Samon se esforçava para não ver o seu sonho e de todo o seu clã se transformar em pó, a Hakaze obviamente começou a procurar pela oferenda que está nessa ilha, pois mesmo que ela não consiga voltar para o futuro, provavelmente com essa oferenda ela deve conseguir sair dessa ilha. E no meio de toda essa confusão, a Evangeline começa a cuspir sangue, pois uma costela quebrada dela acabou furando um órgão vital. Ao ver isso, o cara da lança foi lá e a curou. E o motivo pelo qual ele fez isso é porque os membros do clã Kusaribe que servem a árvore da origem não podem fazer nada que contrarie as leis desse mundo. E o ato de cometer um assassinato é a maior das infrações. Após o Junichiro falar isso, os homens do clã Kusaribe finalmente terminaram a investigação para descobrir o assassino da Aika. Enquanto isso, o Simon estava falando para todos ali que alguém do clã Kusaribe nunca cometeria um assassinato. No entanto, de acordo com a Hakaze, ela mesma realizou uma investigação e o resultado foi que ela não pôde identificar a pessoa, pois as ações do assassino já foram perdoadas e consideradas racionais pela árvore da origem. E de acordo com a Hakaze, somente alguém do clã Kusaribe poderia ter o privilégio de eliminar alguém e ser perdoado pela árvore. No fim, o Samon recebe uma ligação de um dos seus subordinados e eles confirmam que ninguém do clã Kusaribe assassinou a Aika. E isso pode ser comprovado, pois se quem a matou não pôde ser achado, logo a pessoa teria que ter recebido o perdão da árvore da origem. No entanto, todo perdão e transgressão fica gravada em uma lista daqueles que foram perdoados pela árvore. E a solução da Hakaze para tudo isso é que o assassino da irmã do cara é alguém completamente oposto a ela. Tipo, a Hakaze é a princesa da árvore da origem, e alguém completamente oposto dela seria, no caso, o príncipe ou a princesa da árvore do Zetsuin. Resumindo, o assassino da Aika é um feiticeiro que usa o poder da árvore do Zetsuin. E no episódio 12, a contradição infinita continua, pois tudo está ocorrendo perfeitamente bem para Hakaze. Logo, a árvore da origem pode muito bem ter sido a responsável pela morte da irmã do Mahiro. E no meio de todos esses pensamentos loucos e inexplicáveis sobre quem é ou não é o responsável pela morte da Aika, a própria árvore da origem começa a reviver, consumindo vários artefatos da civilização moderna para ficar mais forte. Já a Hakaze, em meio aos pensamentos de que se a árvore da origem pode realmente alterar o rumo de tudo, por que será que a árvore da origem ainda não a ajudou a encontrar uma oferenda? E por incrível que pareça, bastou a Hakaze
Hakaze pensar nisso e um artefato da civilização moderna caiu na ilha. E isso foi a prova que ela precisava para acreditar que a árvore da origem realmente poderia ter matado a irmã do Mahiro para colocá-lo nessa situação atual. E mesmo que a árvore da origem seja a culpada, ela prometeu encontrar o assassino em troca da ajuda que ela recebeu. Por isso, mesmo que ela tenha que ir contra a própria árvore da origem, ela vai encontrar esse assassino. E para retornar, bastou ela usar a sua magia tendo fé na árvore da origem e o seu corpo foi materializado pela Adão no mundo de 2 anos no futuro. Agora, em frente ao Yoshino envergonhado e do Mahiro boladão, ela prometeu encontrar o assassino e, de acordo com ela, se a árvore da origem for a culpada, ela assumirá a culpa por isso e morrerá nas mãos do Mahiro. Nisso, o Mahiro pergunta o nome do namorado da Ai, cara só quer saber disso. Porém, nesse exato e ferrado momento, a árvore da origem começa a atacar a árvore do Zetsuren, e para não ser facilmente derrotada, a árvore do Zetsuren consegue fugir do controle de todos os magos do clã Kusaribe. E como as duas árvores são muito poderosas, de início todos ficam ali apenas observando esse duelo de árvores gigantes. Para piorar tudo, a árvore da origem não está se ativando somente no Japão, e sim no mundo inteiro. E no meio dessa luta entre árvores, a própria árvore da origem tentou fechar a kill no Yoshino e no Mahiro. E pelo ver do Samon, agora que os dois humanos já cumpriram os seus objetivos, eles estão sendo basicamente friamente descartados pela árvore da origem. Então, para não permitir a morte dos dois, a Hakaze já partiu para curar o Yoshino e já pediu para o Samon curar o Mahiro. E no episódio 13 desse anime, temos uma recapitulação total dos acontecimentos. E ao fim desse episódio, vemos que o Mahiro ficou um mês dormindo depois de receber esse golpe. E logo após o Mahiro acordar, o Samon foi perguntar para ele se ele, o Mahiro, é capaz de matar o Yoshino. E o motivo por trás disso, a gente só descobre no próximo episódio. Do nada, vemos 2 funcionários trabalhando. E um está triste, pois a namorada dele o abandonou. Já o outro, mudando de assunto, pergunta se ele tá sabendo que um novo feiticeiro da árvore do Zetsuren nasceu. Em resposta, o trabalhador abandonado pela sua namorada responde que esse tal de feiticeiro é ele. E pergunta para o cara na sua frente se esse poder vai dar algum futuro ou algo do tipo. Nisso, chegamos ao episódio 14, onde após acordar e colocar suas roupas, o Mahiro foi colocado para bater um rango e, por incrível que pareça, desde os últimos acontecimentos, o mundo mudou bastante para agora o Samon perguntar se o Mahiro consegue matar o Yoshino. Nisso, a cena corta e vemos que o Yoshino agora está com a Hakaze no túmulo da Aika e juntos, o Yoshino e a Hakaze têm viajado o mundo para ver como a árvore da origem mudou tudo. E de acordo com o Samon, o Yoshino foi a única pessoa que a Hakaze permitiu ficar ao lado dela. Dito isso, o Samon abre a porta e vemos que a Evangeline, o cara da lança e o tal do Hakuya Takumi, que no caso foi o responsável por organizar aquele ataque aos militares, estão todos ali reunidos. E depois de todo aquele incidente, o Takumi acabou virando apenas um burocrata e encarregado de reunir os dados sobre a síndrome metálica. Além desse trampo, ele também tem espalhado o boato de que um feiticeiro da árvore do Zetsuren irá aparecer. E o motivo pelo qual eles estão espalhando esse boato é realmente para descobrir se essa pessoa existe. Nisso, a cena corta e vemos que o tal do feiticeiro que pode salvar o mundo está triste, pois a sua mina não responde. Ele também já percebeu ter o poder para salvar o mundo. No entanto, ele está confuso, pois existem pessoas que veneram a árvore da origem, e também existem aquelas que acreditam apenas estarem sendo usadas pela árvore. Enquanto isso, em frente ao túmulo da Aika, a Hakaze estava pedindo para o Yoshino contar para ela quem era o idiota que namorava a irmã do Mahiro. Nisso, os dois foram para a cidade em que o Yoshino estava, e de acordo com ela, quando o Yoshino desmaiou, a árvore começou a crescer, consumindo a vida de vários humanos, e o máximo que ela conseguiu fazer foi usar o seu poder para impedir o renascimento da árvore. Mesmo assim, ela se sente culpada por todas as vidas que foram perdidas, e em resposta a isso, o nosso protagonista obviamente a confortou. E do outro lado da tela, vemos o Samon dizendo que após ter sido salvo pelo Yoshino, a Hakaze meio que se apaixonou por ele, e agora o Yoshino é o primeiro homem que ela pode confiar sem ter medo. E agora, de acordo com o Samon, o Yoshino ganhou o poder de manipular a decisão da Hakaze, por isso o Samon deseja que o Mahiro elimine seu próprio amigo, pois se o Yoshino falar para a Hakaze reviver completamente a árvore da origem, é bem provável que ela faça isso. Resumindo, o destino desse mundo acabou indo parar nas mãos do Yoshino, e após o Mahiro receber todas essas explicações, vemos o feiticeiro do Zetsuren abordando o Yoshino quando a Hakaze saiu de perto dele. E enquanto a Hakaze estava longe do Yoshino, vemos que ela realmente está perdidamente apaixonada por ele, e ela meio que se sente mal por ficar se aproveitando da boa vontade do cara para fazê-lo viajar com ela. Nisso, ela sai do banheiro e por algum motivo, ela foi lá e chutou o feiticeiro do Zetsuren, pois por algum motivo, ela se sentiu desconfortável vendo ele. Após ela fazer isso, o Yoshino disse que o cara estava apenas querendo ir para o Monte Fuji. No entanto, de acordo com os nossos personagens principais, aquela área se tornou proibida, e a Hakaze também colocou uma barreira ao redor da árvore do Zetsuren para evitar que os humanos ficassem mexendo nela. E mesmo sabendo disso, o cara disse que ele precisa ir até lá, pois ele acredita que ele é esse tal de feiticeiro do Zetsuren. Após ele falar isso, a Hakaze e o Yoshino obviamente foram conversar melhor com o cara. Então, ele se apresentou aos nossos personagens principais como Hanemura Megumo, e de acordo com Megumo, ele se tornou capaz de usar esse poder há um ano atrás, exatamente depois que a árvore do Zetsuren apareceu. E depois que a árvore do Zetsuren apareceu, esse poder ficou muito mais forte. Ao ouvir isso, a Hakaze explica para o Megumo que esse poder que ele tem é capaz de fazer qualquer coisa sumir em um instante. No entanto, o que ela ocultou do cara é que o poder dele pode acabar com toda a lógica desse mundo. Então, para testar as habilidades do Megumo, a Hakaze o chama para um duelo entre feiticeiros, sendo que o próprio Megumo nem sabia da existência de mais pessoas usando poderes. E durante esse teste, a Hakaze não hesita em descer a porrada no pobre do Megumo. E enquanto o cara apanhava,
vemos o Samon teorizando que o Yoshino nunca foi alguém escolhido pelo destino da árvore da origem, e sim alguém escolhido pela árvore do Zetsuen. E ele só acredita nisso porque se não fosse o Yoshino, provavelmente a árvore da origem não teria que enfrentar tantas inconsistências. E de volta aos nossos personagens principais, bom, depois de apanhar um pouco, o Megumo começou a despertar ainda mais o seu poder, e com alguns ataques iniciais, ele foi até mesmo capaz de arrancar um braço da Hakaze. Ao fazer isso, o Megumo obviamente ficou se sentindo mal, mas a Hakaze recuperou seu braço e depois de gritar com o cara, ela o atacou, e ela só fez isso para comprovar que o Megumo no fundo não era uma pessoa ruim. Ao fim desse episódio, e seguindo as teorias do Samon, todos chegaram à conclusão de que se o Yoshino realmente for um feiticeiro da árvore do Zetsuen, provavelmente ele é o culpado por matar a irmã do Mahiro. E enquanto o Samon teorizava loucamente essas coisas, a Evangeline disse que o Yoshino avisou que ele está com o feiticeiro do Zetsuen. No episódio seguinte, vemos que o Samon deu um jeito de manter o Mahiro afastado desse tal de feiticeiro do Zetsuen, pois agora que ele apareceu, ele é o principal suspeito de ter matado a Aika. Já a casa estava meio triste em olhar pro Yoshino e ver ele olhando todo triste para o seu celular. Mal sabia ela que o cara provavelmente estava olhando a foto da Aika. Do outro lado da tela, a Evangeline junto do cara da lança, que finalmente se apresentou como Natsumura na hora que ele estava conhecendo aí o Megumo. E em frente a esses dois, o Megumo mostrou seu poder e isso deixou o Natsumura fascinado. Afinal de contas, o Megumo pode usar esse poder sem nem mesmo oferecer algo em troca. Resumindo, a energia dele é basicamente ilimitada. Curioso, o Natsumura pergunta como o Megumo mede ou usa o seu poder, e a resposta disso é bastante simples. Basta ele desejar que a magia aconteça, e ele prova isso fazendo um pedaço gigantesco da árvore da origem sumir. Depois que ele fez isso, sem nem mesmo saber que ele podia fazer isso, a Evangeline tacou o Megumo no carro e saiu voada. Logo em seguida, o pobre Megumo foi levado até o Mahiro para responder algumas perguntas, e basicamente o Mahiro deseja saber o que o Megumo estava fazendo no dia, e na hora exata em que a Aika foi morta. Em resposta, depois de muito tentar se lembrar, o Megumo disse que ele estava com a Yu-chan. No entanto, ele não pode provar isso, pois a garota terminou com ele, e já que o Megumo não respondeu, o Mahiro decidiu perguntar ao próprio corpo do cara. Então, um tempo depois, vemos o Mahiro dizendo para o Megumo o atacar com tudo que ele tem. No entanto, com medo de usar o seu poder, o Megumo estava hesitando. Daí, para fazê-lo atacar, o Mahiro começou a ofender o cara e o relacionamento dele, e ao ser ofendido, o feiticeiro do Zetsuen se irrita e ataca o Mahiro. Mas mesmo assim, ele acaba apanhando por não querer ferir o cara e também por não dominar o seu poder. Um tempo depois, vemos que a árvore da origem que ele deu um jeito de sumir virou notícia na TV, e isso fez a internet botar ainda mais fé na teoria de que um feiticeiro da árvore do Zetsuen realmente existia. Enquanto isso, do outro lado da tela, a Hakaze estava em um parque de diversões com o Yoshino, quando do nada, o Junichiro apareceu querendo conversar com a Hakaze. Então, após meio que expulsar o Yoshino, o Junichiro perguntou para a Hakaze se ela já percebeu que está perdidamente apaixonada pelo Yoshino. Nisso, a cena corta e vemos que o Megumo já passou 3 dias treinando. Agora, as suas habilidades estão bem melhores. No entanto, o Mahiro continua ofendendo ele. Em resposta às ofensas, o Megumo diz que não quer ser ofendido por alguém que queria cometer um incesto com a irmã. E ao ouvir isso, o Mahiro agride o Megumo e diz que a Aika não era a irmã de sangue dele. E isso foi o suficiente para provar a todos que o Mahiro estava loucamente apaixonado pela Aika. Voltando para Hakaze, ela tentou negar o seu amor, mas bastou ela abrir a boca para falar do Yoshino que ela começou a elogiá-lo loucamente. E isso foi o bastante para o Junichiro provar que ela realmente está caidinha pelo Yoshino. E de acordo com o Junichiro, isso é perigoso, pois a árvore da origem pode acabar matando a namorada do Yoshino para a Hakaze poder ficar com ele. E bom, até o momento, esses dois aí ainda não sabiam que a Aika já havia ido de base faz tempo. Então, até que faz sentido eles estarem com essa preocupação. E do outro lado da tela, vemos que o pessoal pretende fazer o Megumo aparecer em público usando uma armadura como feiticeiro do Zetsuen. No dia seguinte, vemos a Hakaze tentando mentir para si mesma, dizendo que ela não gosta do Yoshino de maneira romântica. Ela mesma já não acredita nela mesma. Nessa noite em especial, o Megumo vai fazer a sua aparição como herói fazendo mais uma árvore da origem sumir. Então, de uma maneira bem chamativa, ele aparece na frente de todos e faz a árvore desaparecer. Na visão de todos que assistiram, pareceu que o feiticeiro do Zetsuen é um herói brabo e poderoso. No entanto, o coração do Megumo quase explodiu de tanto nervoso. No dia seguinte, vemos que a Hakaze voltou para sua casa para poder esfriar a sua cabeça e tentar esquecer um pouco desse seu love com o Yoshino. No vilarejo, a Hakaze descobre através dos anciões que algo parecido com um fantasma vem aparecendo no vilarejo. E mesmo que todos nesse vilarejo sejam magos, eles ainda têm medo de fantasmas. Então, ela decidiu investigar o que ou quem isso é com o Yoshino. E depois de se envergonhar com as velhinhas mandando ela fazer logo um bebê com o Yoshino, a Hakaze saiu na frente. E durante o caminho, a vergonha dela com o Yoshino foi só aumentando. Para piorar tudo, ela estava tendo medo de interagir demais com ele e aumentar os sentimentos que ela sente. Enquanto isso, bem perto dali, o Megumo estava relaxando, enquanto todos que estavam de terno estavam observando secretamente a Hakaze e o Yoshino. Durante a noite, a Hakaze diz para o Yoshino que o fantasma dessa vila provavelmente é um espião, e ainda afirma que mesmo que o espião seja um fantasma, ela não tem medo disso. Do nada, a garota pensa se não seria melhor ela fingir que está assustada, pois assim ela poderia parecer mais fofa. E nesse momento, o Yoshino começa a filosofar. Daí, como eu odeio filosofias que não são aquelas que eu crio, eu vou pular para a parte em que os dois descobrem que uma criança sumiu. Enquanto isso, do outro lado da tela, o Natsumura estava se lembrando do Mahiro filosofando. E voltando para o casal não apaixonado, eles foram procurar a criança, até que do nada, um cara apareceu dizendo que uma casa estava pegando fogo. Não só isso, mas uma ponte foi quebrada. E pelo que deu a entender, esse fantasma na real é um espião que deseja obter provas de que as
das pessoas dessa vila são usuários de magia, por isso ele está causando caos nessa vila. Nisso, a Akaze vê a criança desaparecida sendo segurada por um cara. Ela pensa imediatamente em usar a sua magia, mas o Yoshino a impede e tenta achar uma outra solução. Tudo isso para eles não mostrarem ao mundo a magia deles. Ele pega um pedaço de corrente e vai atrás da garota chamada Sana, deslizando através de uma corda. No entanto, a corda se parte e ele quase conhece o MC Kevin. Felizmente, ele consegue se segurar na montanha e ir até onde a garota estava. Lá, ele dá um jeito de salvar a garota e tal. No entanto, uma casa começa a desabar em cima dele. Nesse momento, a Akaze acaba usando a sua magia em uma larga escala para salvá-lo. As velhinhas acham isso muito romântico. Já aqueles que estavam de olho na Akaze e no Yoshino chegaram à conclusão de que o destino a fez agir. No fim, o homem que causou toda essa confusão foi capturado. E agora, ele vai ter que abrir a boca. Depois disso, a Akaze foi até o Yoshino em lágrimas, dizendo que ficou preocupada com ele. E nesse momento, ela finalmente admitiu estar loucamente apaixonada por ele. No dia seguinte, a tal da Evangeline encontrou uma pista muito interessante na casa que estava em chamas e desabou. No episódio seguinte, vemos que a galera do governo está meio bolada com a existência desse feiticeiro do Setsui. Afinal de contas, o governo odeia aquele que eles não podem controlar ou colocar para pagar impostos. E por conta do feiticeiro do Setsui, o Hayakawa acabou pegando seu cargo de volta. Afinal de contas, ele é a única pessoa que pode explicar esses acontecimentos para o governo e as Nações Unidas. Depois disso, a cena corta para o feiticeiro do Setsui fazendo mais uma raiz da árvore da origem desaparecer. E agora, a vida do cara está sendo literalmente viajar pelo mundo e bem perto de mais uma dessas árvores que ele deve lidar. Vemos o Natsumori e a Evangeline conversando sobre as árvores que são consideradas divindades pelos seres humanos e que talvez a maioria desses mitos sejam realmente reais. Enquanto isso, a Akaze e o Yoshino continuam juntos e acompanhando os feitos do Megumo, agora usando a sua armadura do feiticeiro do Setsui. No entanto, a Akaze continua com seus delírios românticos pelo Yoshino e ela fica meio bolada por ele não ter notado os sentimentos dela. Ela mesma chega à conclusão de que ele não percebeu os sentimentos dela, pois ele está apaixonado por uma garota. Desse jeito, ela foi transformando o Yoshino em um ser cada vez mais perfeito na mente dela. Daí, para descobrir mais sobre o cara, ela resolveu perguntar para ele quem é a namorada dele. E em resposta, o Yoshino apenas elogiou a sua namorada e se lembrou de alguns momentos agradáveis com a garota que já morreu aí. Um tempo depois, vemos a Akaze bolada pelo Yoshino ficar omitindo informações sobre a namorada dele. Então, além de elogiar a Akaze, ele começou a falar mais algumas coisas sobre a Aika, sobre como ela é doidinha do jeito que ele gosta, e ele também é do jeitinho que ela gosta. Ouvir esses relatos faz a Akaze dizer fortemente que ela também adora o jeitinho dele, e ao perceber esses pensamentos, a garota se esforça para parar de pensar nisso. Enquanto isso, o mundo inteiro estava um caos. Afinal de contas, algumas pessoas adoram a árvore da origem como um deus, já outras apenas queriam que ela fosse logo eliminada pelo feiticeiro do Setsui. E voltando para o Mahiro, ele finalmente percebeu que todos estão suspeitando que o Yoshino seja um tipo de feiticeiro do Setsui. E de acordo com o Samon, ele acredita que a árvore do Setsui tenha dividido a sua mente e força. Logo, o Yoshino pode muito bem ser aquele que tem toda a inteligência e a artimanha da árvore do Setsui. Resumindo, existe a possibilidade de que o Yoshino tenha sido aquele que matou a irmã do Mahiro. Em resposta a tudo isso, o Mahiro decidiu procurar pela tal da namorada do Yoshino. Afinal de contas, ela provavelmente deve saber mais sobre ele e também será uma ótima refém. Então, em uma lousa, os caras começam a organizar as informações que eles têm para tentar descobrir quem é a tal da namorada do Yoshino. E do outro lado da tela, a Akaze estava bolada. Afinal de contas, ela acabou se metendo em uma comédia romântica com o destino do mundo inteiro estando em jogo. Do outro lado da tela, os caras estavam supondo que a namorada do Yoshino poderia ser uma professora, uma mulher casada, uma mulher com balões grandes ou até mesmo com balões pequenos. Enquanto isso, do outro lado da tela, a Akaze não suportou e acabou confessando seu amor pelo Yoshino. E ela fez isso por medo de que o seu desejo de ter ele faça com que a árvore da origem elimine a namorada dele por ela. E por não aguentar mais ficar pensando nisso, a Akaze quer que o Yoshino a ajude a parar de gostar dele. Ao fim desse episódio, o Megumo supunhetou que a namorada do Yoshino seja Aika, e ao mesmo tempo que isso aconteceu, o próprio Yoshino disse para a Akaze que a namorada dele é Aika, e por isso ela não precisa acreditar que a árvore da origem vai eliminar. E bom, de um lado, o Mahiro não acredita nisso, mas tudo parece indicar que o Yoshino realmente namorava a irmã dele. Já a Akaze, ao descobrir isso, entrou em desespero, pois agora ela acredita que a irmã do Mahiro foi de base por conta do amor dela pelo Yoshino. Em resposta a isso, o Yoshino a confortou, dizendo que mesmo que a árvore da origem tenha feito isso, a Akaze nunca teve o controle do que realmente acontece no destino. E pensar melhor em tudo faz a Akaze perceber que o Yoshino só a salvou para que o sacrifício da Aika não tivesse sido em vão. Do outro lado da tela, os pontos foram se encaixando para o Mahiro. E voltando para o Yoshino, a Akaze o perguntou se ele vai ser capaz de ser feliz, e ele mesmo disse que não. Durante essa conversa, ela tentou fazer ele sentir raiva ou tristeza, mas ele disse que isso não traria a Aika de volta. No fim, ele apenas chorou e a Akaze o confortou. E após descobrir tudo isso, o Samon decidiu pedir para o Junichiro ficar de olho na Akaze e no Yoshino, pois o Samon tem medo de que a Akaze tente destruir a árvore da origem por conta da morte da Aika. Chegando perto da Akaze, ela rapidamente age pedindo para o Yoshino a deixar a sós com o Junichiro. Nesse momento, o cara do cabelo loiro percebe que a Akaze, além de apaixonada, está se tornando uma outra pessoa. O amor muda as pessoas mesmo. Enquanto essas coisas aconteciam, aquela mulher chamada Evangeline estava contando a todos que ela descobriu uma pista sobre o fato das pessoas terem se transformado em metal, sendo essa basicamente a única coisa no mundo que pode transformar um elemento em outro, basicamente a alquimia. E por
incrível que pareça, esse é o símbolo que ela encontrou, um símbolo que representa a alquimia. E seguindo com essa teoria maluca, a Evangeline diz que a árvore da origem é uma arma alienígena trazida à Terra para destruir as civilizações. E essa teoria dela é tão sem sentido que o piloto quase capota o carro ao ouvir. E novamente, em outro canto desse anime, o Samon estava se preparando para mandar o feiticeiro do Zetsuin aparecer novamente e derrubar mais uma árvore da origem. Nesse momento aí, ele liga para o Junichiro, mas o cara vai lá e diz que a Hakaze o prendeu. E durante a sua conversa passada com ela prometeu que iria testar a árvore da origem para ver se ela realmente realiza os seus desejos. E após o Samon ouvir isso, o feiticeiro do Zetsuin parte para derrubar a árvore da origem. No entanto, dessa vez a Hakaze aparece impedindo que ele derrube a árvore da origem. Para piorar tudo, ela inicia um combate contra o Megumo com todos ao redor assistindo. E em resposta, ele explode vários galhos de árvore, mas a Hakaze não desiste e parte para um combate corpo a corpo. E enquanto eles lutavam, o Samon chegou à conclusão de que ela na verdade estava fazendo o Megumo superar os seus limites para ele se tornar forte o bastante para derrotar a árvore da origem. E durante a luta dela, é mostrado que antes de partir para essa batalha, ela se despediu do Yoshino prometendo o ver novamente algum dia, como se ela realmente fosse fazer algo que irá gastar um tempo dela. Agora que a Hakaze resolveu enfrentar os seus problemas, o Yoshino também está decidido a enfrentar os seus, e ele pensa nisso olhando para uma mensagem do barreiro. E a batalha da Hakaze contra o Megumo terminou com ela deixando todos acreditarem que ela recuou e ele venceu. Assim o anime continuou com o Yoshino indo na direção do barreiro, enquanto a Hakaze participava de batalhas contra o Megumo. E enquanto a Evangeline, o Natsumura e o Tetsuma estavam andando de carro e teorizando coisas loucas, do nada a Hakaze ergueu uma barreira mágica os forçando a parar o carro. Já o Mahiro estava lá pensando no que ele iria fazer quando descobrisse a verdade sobre o namorado da Aika. A Hakaze, dentro do carro com a galerinha das teorias, descobriu as teorias deles, de que o Yoshino é um feiticeiro do Zetsuei, logo ele a manipulou para treinar o Megumo, e por conta dela, até mesmo o Junichiro está se esforçando para treinar o Megumo. Além dessas teorias que parecem corretas, a Hakaze descobriu aquela teoria alienígena, de que alguma entidade de fora enviou essas árvores para destruírem a população. E continuando a ouvir isso, a Hakaze diz que essa teoria aí parece muito fantasiosa, pois o que ela usa é a própria magia. Em resposta, a Evangeline disse que a ciência pode ter evoluído ao ponto de parecer magia. No entanto, a Hakaze quebra essa teoria, falando que se a árvore da origem é uma arma de destruição em massa, a árvore do Zetsuin seria o que então? E continuando com a conversa do lado de fora, a Hakaze não botou muita fé nessa teoria, até porque ela, uma simples humana, pode controlar a árvore da origem, então não faria sentido ela poder controlar uma arma de destruição em massa alienígena, então nada disso faz sentido. E fugindo dessa conversa de teorias, vemos o Mahiro em um cemitério, e basicamente ele foi para lá pensando que estar lá poderia dar alguma luz sobre como agir aí com a vida, mas ele não consegue pensar em nada e por isso ele decide ir embora. No entanto, o Yoshino do nada também aparece nesse cemitério. Nesse momento eu pensei que os caras ali iriam cair na porrada, mas eles resolveram conversar sobre a namorada do Yoshino e o namorado da Aika. Felizmente não teve briga nenhuma, e o Yoshino apenas assumiu ser o namorado da Aika e disse até mesmo tê-la beijado, o que deixou o Mahiro bastante revoltado. E após falar bastante coisa, o Yoshino revelou que ele veio preparado para tomar uma surra. Em resposta, o Mahiro disse que ele nunca foi nada importante para Aika e que o Yoshino na real era a pessoa mais importante para ela. Por isso, ele não tem o direito de bater nele. Além disso, ele foi humilde e gentil, dizendo que se a Aika gostava de alguém e era feliz com essa pessoa, ele, como alguém que gostava dela, na verdade deve ficar feliz por ela. Ouvir isso faz o Yoshino dizer que o Mahiro é um cara incrível. Afinal de contas, ele pode parecer alguém egoísta que pensa somente nele, mas ele é um cara capaz de torcer pela felicidade de quem ele ama, mesmo que seja ao lado de outra pessoa. Depois dessa conversa, o Yoshino revela que ele está ajudando a Hakaze para que a morte da Aika não tenha sido em vão. E seguindo com essa conversa entre amigos, o Mahiro revelou que ele conhece bem o Yoshino, por isso ele nunca suspeitou que ele tivesse matado a sua irmã. Um tempo depois, durante a noite, o Samon foi informado que os dois amigos se reconciliaram, e ouvir isso o deixou bolado, pois ele não aguenta mais o destino do mundo mudando na sua frente. Um tempo depois, vemos o Yoshino e o Mahiro junto, e quando a Hakaze chegou, ela não parou por nenhum segundo de mostrar o grande amor que ela sente pelo Yoshino. E durante a noite, quando o Megumo estava sozinho, a Evangeline foi lá falar com ele, e basicamente, cada uma dessas pessoas envolvidas nesse lance das árvores está fazendo o que deseja para si mesmo. Alguns até mesmo só se importam em subir de cargo no governo, como o parceiro dela. Já os outros só querem terminar com isso, evitando o maior número de baixas. Ela disse que no fim, o Megumo deve decidir o que ele realmente deseja. No dia seguinte, a Hakaze revela o seu plano atual, e basicamente ela deseja voltar para o passado, exatamente para a época em que a Aika estava viva, e descobrir quem a matou. No episódio seguinte, ela explica que deseja trocar de lugar com o corpo morto dela na ilha do passado. Feito isso, ela pretende usar o recurso que já tem na ilha para sair de lá e ir até a Fuaika para tentar presenciar o assassinato dela. Em resposta a isso, o Junichiro pergunta se ela não pode simplesmente salvar a Aika, e basicamente ela não pode mudar o passado, pois um futuro com a Aika viva provavelmente seria um futuro onde nenhum deles estariam vivos. Um tempo depois, o Samon foi até a Hakaze para perguntar qual o objetivo dela indo para o passado, e em resposta, ela apenas disse que foi para descobrir quem é o assassino da Fua Aika, e o que ela mais teme é que realmente a Aika tenha sido assassinada por uma pessoa aleatória. Na verdade, ela realmente deseja que a morte da garota tenha tido sentido, como se a garota fosse a responsável
responsável por salvar aí o mundo. E se a verdade for tão vazia, talvez a própria Hakaze elimine a Aika para que a morte da garota tenha tido um pouco mais de sentido. Um tempo depois, durante a noite, o Yoshino foi tentar ver com a Hakaze se não existia um jeito de salvar a Aika, mas ela disse que infelizmente não, e do jeito que ela o ama, para ela seria muito gratificante trazer a Aika de volta à vida, para poder vê-lo feliz. No entanto, atualmente o roteiro diz que isso é impossível. Dito isso, ela se desculpa por não poder o ajudar além disso. Agora, a Hakaze pretende realmente ir até o passado e, se for necessário, matar a Aika para que a morte dela não tenha sido em vão. Então, no dia seguinte, a Hakaze realiza o feitiço e realmente acaba trocando de corpo com a sua ossada do passado. E sendo mais exato aí, a Aika será morta em apenas um mês. De acordo com a Hakaze, usando a oferenda que o Simon deixou, ela será capaz de chegar no Japão em menos de um mês. Ela irá cortar a sua ligação com eles, pois ela tem medo de ser detectada por algum inimigo ou algum feiticeiro do Zetsuin do passado. E quando a Hakaze começou a agir, vemos que o Mahiro e o Yoshino já supunhetaram que a Hakaze provavelmente irá matar a Aika. E bom, se ela fizer isso, o Mahiro irá matar. Já o Yoshino prometeu impedir o cara de fazer isso. E se o Yoshino for um cara de dupla personalidade que matou a sua própria namorada, o Mahiro também pretende o eliminar. Depois disso, alguns dias se passam desde que a Hakaze foi para o passado. Nesse meio tempo, o Megumo, o feiticeiro do Zetsuin aí, ficou forte ao ponto de conseguir derrotar até mesmo Junichiro. E de volta a Hakaze, bom, ao chegar na cidade onde os nossos personagens principais viviam, ela logo viu a Aika na rua. Então ela tentou passar pela Aika sem fazer nada, mas a garota percebeu seus olhares e falou com ela. Então a Hakaze tentou disfarçar e depois foi para cima de um prédio. Lá em cima ela ficou aliviada e até mesmo comentou consigo que a Aika é uma garota sagaz, assim como o Yoshino e o Mahiro descreveram. No entanto, a paz da Hakaze acabou quando a Aika apareceu do nada na sua frente em cima do prédio. A Aika rapidamente entende que a Hakaze é a representante da árvore da origem, e logo em seguida ela se apresenta como uma pessoa que detém o poder e os desejos da árvore dos Zetsuin, e a Hakaze fica sem entender nada. Assim chegamos no episódio seguinte, onde um tronco gigante de árvore da origem começou a brotar, e o Junichiro tem medo de que a árvore da origem esteja aproveitando a ausência da Hakaze para tentar dar um fim ao mundo. E de volta para o passado, a Aika chamou a Hakaze para conversar um pouco em um lugar onde a polícia não possa incomodá-las. Sem entender nada, a Hakaze foi com ela para um lugar isolado e contou toda a verdade para a Aika, e a garota ficou se lamentando aí por ter usado tão mal seu tempo, e mesmo estando chateada por morrer, ela não ficou pensando em evitar isso, pois ela sabe muito bem que existem coisas piores do que apenas a morte dela. E de volta ao presente, vemos que os nossos resolvedores de problema chegaram à conclusão de que esse tronco enorme deve ser o próprio coração da árvore da origem, e caso eles não consigam o repelir, provavelmente o mundo chegará ao seu fim. Para piorar tudo, de acordo com a própria Aika no passado, o Megumo é um simples backup dela, com o poder dela, mas ele não sabe nada sobre a árvore dos Zetsuin. E no futuro, de acordo com a Evangeline, todas as lendas aí existentes do passado devem retratar algo sobre uma situação parecida como essa aconteceram no passado. Resumindo, isso já deve ter acontecido várias vezes desde que esse planeta existe. E lá no passado, a própria Aika chegou à conclusão de que ela mesma se matou, pois ela não conhece ninguém poderoso bastante para matar. Ao ouvir isso, a Hakaze começa a se culpar pela morte da Aika, mas a garota a corrige dizendo que ela, a representante da árvore dos Zetsuin, é a única responsável por isso. Em resposta, a Hakaze argumenta dizendo o quão triste o Yoshino e o Mahiro vão ficar com a morte dela. Ela chega até mesmo a comentar que o Yoshino chorou, e ao ouvir isso, a Aika bate na Hakaze. Afinal de contas, o Yoshino nunca choraria na frente de alguém. Logo, a Aika disse que a Hakaze deve ter feito ele chorar, e em resposta a isso, a Hakaze prendeu a Aika e falou que não iria permitir ela se matar. No entanto, o poder de um feiticeiro do Zetsuin é muito superior ao de um da árvore da origem. Então as duas começam a lutar, e durante a luta, a Aika não parava de pensar em como ela se sentiu aceita pelo Yoshino e o Mahiro. E por querer tanto que esses dois continuem vivos, a Aika decidiu não ceder à vontade da Hakaze. Dito isso, ela partiu para cima da Hakaze, a derrubando e logo em seguida desmaiando. Feito isso, a Aika foi para a casa destinada a arrancar a sua própria vida. Um tempo depois, a Hakaze acordou e chegando lá, ela se deparou com a Aika já morta. No fim, a Aika deixou uma carta para a Hakaze dando mais informações para ela agir após a sua morte. E depois disso, a Hakaze saiu correndo para voltar ao seu tempo e contar tudo a todos. Mas antes disso, ela parou um pouco para chorar. Afinal de contas, qual é a lógica desse mundo? No dia seguinte, ela retornou para o futuro e já foi buscar a carta da Aika aí que ela havia escondido. Depois disso, ela foi até o Mahiro e o Yoshino e contou toda a verdade. Ela também deu a carta da Aika. No entanto, havia uma carta embalada que eles só deveriam abrir depois que a árvore da origem tivesse sido eliminada. Os dois aceitam tudo isso de acordo com a Aika previu, e toda a situação começa a se resolver. No entanto, o Megumo se irritou demais com toda essa história e começou a falar que eles deveriam estar com raiva. Enquanto ele falava isso, ele desceu a porrada no Mahiro e no Yoshino. O Mahiro aceita ter apanhado de boas. No entanto, ele fala para o Megumo que para ele e o Yoshino seguirem em frente com suas vidas, aquela árvore gigante da origem deve deixar de existir. Resumindo, o destino deles e do mundo inteiro está nas mãos dele. Após receber esse soco do Megumo, o Yoshino quase morre. Felizmente, haviam vários magos ali para curarem ele. No dia seguinte, todos começam a discutir uma forma para derrubar esse grande pilar. Basicamente, eles precisam dar um jeito de remover todos os navios humanos ao redor para que ninguém morra durante o ataque final do Megumo. E após toda a análise da situação, todos chegaram à conclusão de que tudo realmente está nas mãos do Megumo. Mas pelo menos o Mahiro
está motivado a fazer tudo isso dar certo. Durante a noite, enquanto bebiam aquele café bolado, o Mahiro foi lá e disse o quão egoísta a Aika foi em tomar aquela decisão sozinha. Ao falarem sobre ela, os flashbacks começam a surgir, e vemos que quando o Mahiro conheceu a sua nova irmã na época, ele levou o Yoshino para a conhecer. Assim, ela teria um amigo de confiança. Mal sabia ele que os dois iriam acabar virando namorados. No dia seguinte, o Megumo tentou dar uma carta para o Mahiro entregar para a garota que deu um fora nele, e ele só quer que essa carta seja entregue caso ele morra. No entanto, o Mahiro rasgou a carta e disse que se o Megumo falhar, o mundo inteiro irá acabar, então não precisa disso não. Um tempo depois disso, vemos o Mahiro e o Yoshino pedindo para eles participarem do ataque à árvore da origem, e mesmo que eles não tenham poder algum, eles acabam assumindo o risco de pôr a vida deles em perigo. Bom, eles foram aceitos na missão, mas a Hakase acabou ficando bolada com isso. Nesse dia, eles viajaram até o local onde a grande árvore da origem está, e o Yoshino, por sentir que a Hakase está estranha, foi até ela para conversar. Perto dela, ele agradeceu por ter permitido a participação dele, e em resposta, ela disse que não queria a pessoa que ela ama em perigo, e o motivo pelo qual ele quer estar ali é que todos que estão presentes ali foram guiados pelo destino juntos, então ele quer participar disso até o fim. E após ouvir ele falando isso, a Hakase saiu da piscina dizendo que não iria o salvar caso ele ficasse em perigo, mas na real ela vai salvar sim. E no dia seguinte, antes de tudo começar, o Mahiro deu uma animada no Megumo, dizendo que ele tem o poder e a força para salvar o mundo. Não só isso, mas o Mahiro disse ter inveja do poder que o garoto tem agora. Então, com o Megumo animado, todos partiram em direção à grande árvore. E agora, o pior de tudo é que a magia do clã Kusaribi vai parar de funcionar quando eles chegarem perto da árvore. E o plano do Mahiro para essa vitória é basicamente fingir que a princesa dançarina irá ajudar os soldados, enquanto o feiticeiro dos Zetsuei tenta os atacar. Durante a luta deles, eles vão fazer os navios se afastarem da árvore para que os Kusaribi consigam agir. Enquanto isso acontecia, o Mahiro e o Yoshino invadiram um barco de alguns militares e ameaçaram eles com armas e bombas que foram plantadas em seus barcos. O Junichiro também agiu, tudo isso para afastar os barcos da árvore da origem. Depois que isso foi feito, o Megumo partiu para lutar contra a árvore sozinho, e do nada, o Yoshino, que estava de boas, acabou sendo baleado pelas costas. Enquanto isso, os caras do clã Kusaribi estavam tentando agir para proteger os barcos de serem envolvidos na luta do Megumo com a árvore da origem. Logo em seguida, foi mostrado que o disparo pegou no braço do Yoshino, e as balas dos caras também foram substituídas por balas de feixim. Enquanto isso, o Megumo foi tentar destruir a árvore dos Zetsuei, mas o seu poder não foi o bastante. Além disso, a árvore da origem começou a atacá-lo de volta, mostrando em ser muito forte, e o bagulho começou a ficar louco, realmente parecendo algo meio alienígena. E sozinho, o Megumo não estava sendo forte o bastante para derrotar a árvore. No entanto, quando ele estava quase morrendo debaixo do mar, o poder do protagonismo do Megumo despertou, e ele pôde empunhar a espada dos Zetsuei, popularmente conhecida como a espada da árvore do fim. Usando essa árvore, o Megumo conseguiu finalmente destruir a árvore da origem, acabando assim com todas as raízes dela pelo mundo inteiro. E pelo visto, a partir de agora, a magia não irá mais existir nesse mundo, pois a árvore da origem foi eliminada. E no fim aí do anime, os magos do clã Kusaribi foram contratados para trabalhar com o cara do governo. Afinal de contas, agora eles não têm mais poder de clã para se defender, nem magiazinha nem nada. Então eles vão trabalhar para o governo dando informações. Já a Hakase perdeu toda a grande força de princesa que ela tinha, e o Megumo ficou de boas. Afinal de contas, a namorada dele o respondeu, o deixando feliz novamente. Ouvir e ver isso deixou a Evangeline cheia de vontade de viver o romance, mas o único que se mostrou interessado nela foi o Junichiro. No entanto, ele foi ignorado. Agora, a preocupação do Mahiro e do Yoshino vai ser fazer uma universidade, estudar e arrumar um emprego. Basicamente, uma vida completamente comum. No entanto, eles ainda têm uma última mensagem da Aika para assistir. Nela, a garota agradecia tanto o Mahiro quanto o Yoshino por terem sido as duas pessoas mais importantes na vida dela. Ela também pediu para eles não ficarem remoendo o passado e se focarem aí completamente no futuro. No fim, ela ameaçou mostrar uma certa parada aí, mas ela parou antes, pois não queria terminar como uma vendedora de Oni. E o anime terminou com o Mahiro orando no túmulo dela e logo em seguida dando um soco na cara do Yoshino, pois a Aika o permitiu fazer isso naquela gravação feita antes do fim da vida dela. Ela deu permissão do cara de dar 3 socos no Yoshino. E no fim, pelo visto, o Mahiro tem uma certa pretendentezinha para se encontrar, e ele também quer que o Yoshino se resolva logo com a Hakase, pois ela está chegando na cidade deles com uma bagagem bastante pesada. Assim, um anime sobre 2 árvores e esse destino completamente louco, cheio de teorias e conspirações termina. Se você viu esse vídeo até aqui, curtiu o vídeo, por favor, não esqueça de deixar o like e se inscrever no meu canal para continuar assistindo mais vídeos como esse ou outras coisas que eu posto aí. Tamo junto. Um grande beijo para todos, tchau e até o próximo vídeo que vai sair em breve. Beijo, fui.